Oi, continuando a falar sobre administração pública, estamos falando agora sobre o segundo capítulo do livro de Teoria de Administração Pública e vamos continuar com os slides, né, sobre esse segundo capítulo, agora falando sobre especificamente a evolução, né, da administração pública brasileira. Uma característica importante que a gente tem que levar em questão, em consideração, é que a nossa administração pública, ela, como nós somos uma colônia, né, de Portugal, grande parte da nossa tradição vem da Europa, mas vem mais especificamente de Portugal, que tem algumas características específicas, né, na administração pública, é, mas que eram muito comuns também naquela época, né, na época da colonização, depois na queda, né, das principais monarquias, as revoluções, as transformações todas que aconteceram na Europa, algumas delas refletiram também aqui no Brasil. Então, muito do nosso modelo de administração, ele é uma herança e, algumas vezes, uma cópia, né, do que aconteceu, principalmente na Europa. Então, a administração pública brasileira, ela tem heranças que, lógico, quem estava mais envolvido na época, lá no século XVIII, século XIX, com as grandes transformações que aconteceram no mundo, principalmente a Revolução Industrial, a Europa, né, foi lá que aconteceu, na verdade, a Revolução Industrial, a gente foi herdando aos poucos, né, os resultados daquela transformação que aconteceu nos modos de produção, mas a gente não estava envolvido como ativamente, né, como protagonistas da Revolução Industrial, e nem do Iluminismo, né? Nós também não fomos protagonistas do Iluminismo, muito pelo contrário, a grande parte da nobreza brasileira mandava seus filhos para a Europa para poderem ter acesso ao conhecimento, às primeiras, né, universidades, e aí, porque é o interesse, né, na busca do conhecimento. Então isso aconteceu primeiramente na Europa e depois veio aos poucos para o Brasil e para as colônias, né, em geral. Então, nós herdamos grande parte da nossa administração pública e aí a parte do nosso pensamento é reflexo disso também. E o Brasil, principalmente, né, a mudança, apesar de ter havido, né, a proclamação da República, isso não mudou muita coisa, o jeito de pensar patrimonialista, né, que se tinha antes continuou existindo durante muito tempo, o pensamento do gestor como sensação de propriedade, né, do que é público, na verdade ele não via as coisas como público, mas via como propriedade particular. Mas várias reformas foram tentadas, principalmente no século XX, no Brasil, reformas para deixar para trás aquele modelo patrimonialista e pular, né, para um modelo mais, vamos dizer assim, científico, né, e caminhando em direção à burocracia weberiana, e a um modelo gerencialista, um modelo que, né, se buscava tratar o Estado como ele deve ser, né, ser gerido, né, não como sua propriedade particular. Então se caminhou muito nessa direção e Getúlio Vargas, né, um dos importantes presidentes, né, que nós tivemos no país, com todas as suas características boas e ruins, né, grande parte do que a gente de legislação importante hoje do país foi criada por ele em 1930, 1940, e ele teve várias iniciativas, né? Foi no primeiro governo dele, que foi criado o Departamento de Administração do Serviço Público, né? Que era uma tentativa de profissionalizar a administração pública e tirar a pecha, né? A má imagem que a administração pública tinha, sempre teve, mas naquela época era pior, né? E Getúlio Vargas fez várias tentativas, né? Até hoje, até pouco tempo atrás, né? A gente tinha aí uma CLT que foi promulgada por ele, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, que manteve as suas características desde os anos 40, né? do século passado, até pouco tempo atrás, ou seja, funcionou bem ou mal, né? Durante muito tempo, mas tudo aquilo é uma tentativa de criar uma burocracia de proteção do trabalhador, né, o apelido dele, né, era o pai dos pobres, né, porque, lógico, tinha toda uma questão do populismo por trás disso, ele foi um ditador, né, durante muitos anos, né, até se suicidar. Então, nós tivemos aí várias iniciativas durante a era de Getúlio Vargas, que foi bastante longa, ele teve 2 períodos, né, no poder,
E uma delas, né, em 1934, a nacionalização dos recursos minerais foi algo importante, né, para o Brasil, principalmente, e depois das jazidas de petróleo, em 1938, posteriormente a criação, né, das estatais, né, a construção da primeira siderúrgica, que foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, teve uma importância muito grande, foi a primeira estatal, né, brasileira, e ela foi uma doação do governo dos Estados Unidos, que foi uma tentativa de convencer o Brasil a entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, a favor dos Estados Unidos. Isso não está escrito nos livros de história, mas a gente sabe que é. E aí foi uma doação à Companhia Siderúrgica, né, e foi a primeira estatal que nós tivemos, porque... E aí vem a sua conversa, por que estatal é importante, o que é isso? Bom, nós vamos discutir daqui a pouco sobre o que é administração direta e indireta, que a administração pública tem a administração pública direta, que é executada diretamente pelas pessoas, né, governantes, eleitos, muitas vezes, né, algumas vezes, né, pelo povo, e existe a administração pública indireta, que é uma tentativa de descentralização do Estado, ao invés de você concentrar todas as questões relacionadas à gestão e ao poder em poucos órgãos, você descentraliza para que o governo não tenha que realizar atividades que não são da responsabilidade dele, ou que não deveriam ser da responsabilidade dele. Como, por exemplo, o governo produzir aço, né, que é o que faz uma siderúrgica. Não é papel do governo, isso deveria ser papel de uma empresa privada, né? No entanto, naquele momento, o Brasil não tinha nenhuma siderúrgica, não tinha nenhuma empresa capaz de produzir aço. Quer dizer, até tinha, mas assim, não na capacidade que era necessária para o crescimento, para o desenvolvimento do país. E, lógico, as que existiam eram multinacionais, né, que, né, vamos dizer assim, o governo não tinha nenhum controle sobre elas, então não tinha controle sobre preço. Então, isso aí tem várias discussões também para se falar sobre isso. Então, aquele momento foi importante, a criação da CSN, né, logo depois vieram outras. Uma das tentativas de se... E isso tudo, então, durante a era Vargas, durante... Juscelino Kubitschek foi um presidente importante para essa modernização da nossa administração pública também, mas cometeu também, né, tomou decisões questionáveis, como até hoje se questiona a construção de Brasília, o custo que isso teve, custos ocultos, né, que não é só o custo do cimento colocado lá, mas o custo de ter duas administrações públicas ao mesmo tempo, porque se tirou, a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro, se passou para Brasília, mas grande parte do custo da estrutura da administração pública foi simplesmente dividido. Ao invés de levar 100% do Rio de Janeiro para Brasília, algumas coisas ficaram existindo nos dois lugares. E, logicamente, isso dobrou os custos. Outra questão é que você tinha que pagar altos salários para convencer as pessoas a saírem, né, do eixo Rio-São Paulo para poder trabalhar em Brasília. Então, esse é um outro motivo, né? Os salários altos vêm dessa época, né? De época que você tinha que pagar muito bem para convencer um bom profissional a sair do eixo sul, né? Que a gente chama aqui no Brasil, região sul, região sudeste, para ir para o meio do Cerrado, né? Onde um lugar que ainda não estava desenvolvido e que a pessoa ia ter uma série de escassez de coisas que ela estava acostumada e que ela não ia encontrar lá. Então, isso aí foi muito questionável, né? O governo Juscelino Kubitschek, que terminou em 60, mas que teve né, como diz, como resultado a criação de Brasília, o que muita gente elogia e muita gente critica, assim como várias outras coisas. Mas no governo militar, que começa a partir do golpe de 64, e logicamente aí vem várias tentativas também, né, de estabelecer o militar as organizações militares são altamente burocráticas, né, e se tentou trazer uma modernização e uma burocratização positiva, né, para a administração pública brasileira. Em 1967 teve o decreto-lei número 200, que tinha boas intenções, excelentes intenções, de profissionalização da administração pública, aumentar a produtividade do setor público, reorganizar tudo, tinha várias coisas erradas, né, que vieram também dessa época lá da construção de Brasília, dar mais autonomia, isso incentivava a descentralização, que era importante, e estimular, né, que houvesse mais essa descentralização, mas, na verdade, o que aconteceu é que grande parte dessas boas intenções, 50% delas, né, segundo Luiz Carlos Bresser Pereira, um ex-ministro, né, que foi muito importante, autor e participante do nosso processo de transformação aqui no Brasil. Então, Bresser Pereira é uma pessoa a ser
lida, né, e entendida. Ele diz que a reforma administrativa que tinha lá no Decreto-Lei 200 ficou pela metade e fracassou. Talvez ela, se tivesse sido aplicada na sua totalidade, a gente estaria mais avançado hoje em dia em relação à modernização da gestão pública. Então, a crise política do regime militar, que se inicia já em meados dos anos 70, agrava ainda mais a situação da administração pública, já que a burocracia estatal foi identificada com um sistema autoritário em pleno processo de degeneração. Então, assim, é interessante entender isso, né? Até porque grande parte, a palavra burocracia, ela ganhou esse tom pejorativo muito por causa também porque ela era o governo militar incentivava, né, a burocracia, como colocava isso como importante para que a gente consiga ter uma boa administração, é que tudo tem que ser muito burocrático. Então acabou ficando a burocracia como algo negativo, quando na verdade não é a burocracia necessária. E o Bresser Pereira, ele tem um Twitter, se você quiser acompanhar os pensamentos dele, ele tem quase 90 anos, é professor da Fundação Getúlio Vargas, e o Twitter dele está aí, ó, @Bresser Pereira, vale a pena acompanhar as ideias desse homem que contribuiu bastante para a nossa transformação aqui para uma gestão pública mais gerencialista. Então, existe uma visão neoliberal atualmente, né, bastante preponderante, né, que é anti-weberiana, anti-burocracia, porque ela considera que a burocracia e o modelo, né, anterior de administração pública, ele negligencia o interesse público ao privilegiar os interesses particulares de seus membros, dos membros do governo. Os membros da burocracia estão buscando seus interesses particulares ao invés do interesse público. Não promove o alcance de resultados socialmente relevantes, né? Os neoliberais acham que o governo e a ação do governo ele não resolve os problemas, né? E que isso quem deveria resolver é o mercado, né? e o setor privado. Vez que a formulação e implementação de políticas públicas se dão de forma mais conveniente aos seus interesses, ao interesse da administração pública do que do povo ou da população em geral. E ela é perdulária com relação aos recursos públicos, né? Perdulária, ou seja, gasta dinheiro de maneira errada, gasta muito dinheiro onde não deveria, pois um jogo político com o legislativo possui um raio de manobra que lhe permite cometer excessos e, assim, os burocratas procurariam maximizar os seus orçamentos. Então esse é o pensamento neoliberal, que é anti-weberiano, anti-burocrata weberiano, né? E hoje é meio confuso, né, a situação que nós estamos hoje em dia. É muito difícil explicar que modelo, né, se é que há um modelo que nós estamos seguindo hoje em dia. Mas nós estamos, né, temos um pensamento, ou temos assim, o governo tem um pensamento mais neoliberal do que burocrata weberiano, em alguns momentos, para algumas coisas, e em outros momentos não existe uma consistência de pensamento no geral. Mas o modelo, né, burocrata tradicional dos anos 70, dos anos 80, ele foi substituído por um modelo em geral, mais liberal, mais voltado ao mercado do que a centralização do poder público. E aí você tem o papel e as funções do Estado, né? E aí o Matias Pereira é um dos autores também mais usados aí nos cursos de graduação em administração pública, né? E o Zé Matias Pereira, que é da UNB, ele diz que um Estado com dimensões excessivas e que interfere em todas as áreas tende a não cumprir adequadamente as suas funções. Ou seja, é um pensamento, né, muito mais pró-mercado do que pró-Estado, né? E nesse contexto, um Estado inteligente é aquele que tem a capacidade de distinguir as funções essenciais que somente cabe ao Estado executar, das funções acessórias, que podem ser exercidas por outras entidades, sob a supervisão do Estado, bem como as funções inúteis, que, como tais, não fazem sentido nem têm razão de ser executadas. Então, isso é uma coisa que parece óbvia, mas muitas vezes isso não é feito. Você vê o Estado atuando em áreas onde ele não deveria, você vê o Estado fazendo coisas que são desnecessárias, jogando dinheiro fora. A gente teria alguns exemplos disso para citar aqui. Mas não vou citar porque não é o objetivo nosso, né? Não é falar do governo atual ou do governo passado, é a gente entender as questões relacionadas ao pensamento da administração pública e a sua evolução, né? Então nós, de certa maneira, evoluímos, né? Passamos de um modelo muito tradicional para um modelo bem mais
bem mais profissionalizado, onde as pessoas têm que fazer concursos que têm um nível de exigência muito alto para trabalhar na administração direta e indireta, e isso melhorou a qualidade do pessoal da gestão pública. Você tem uma burocracia necessária que faz com que as coisas sejam menos injustas, né, dentro da administração pública, porque as pessoas não podem fazer o que elas querem, elas têm que obedecer determinadas regras, normas que tentam equalizar, né, o poder e as questões individuais ficarem do lado de fora, né, do jogo da administração pública. Então nós temos, lógico, hoje um modelo bem mais evoluído em relação ao que a gente tinha no final do século passado, 1970, 1960, né, principalmente depois, né, que saiu, né, apesar que mesmo os governos civis, né, depois do governo militar, tiveram um padrão de decisões muito parecido, né? Você teve várias heranças também, né? Em grande parte dos ministros que trabalharam nos governos civis, né, a partir de 1990, eles também eram ministros que trabalharam nos governos militares, né? Então você tem um modelo de pensamento que não mudou tanto entre o período militar, né, e o período pós-militar. Isso foi mudar bem mais tarde, quer dizer, ainda está mudando até hoje, a gente ainda tem muitas heranças, assim como a gente tem muitas heranças de Portugal, né, da Europa, dos séculos passados, nós temos muitas heranças ainda dos governos, do governo militar, né, de décadas passadas. Então, isso faz com que nós tenhamos algumas características modernas e outras antigas dentro do nosso modelo de administração. Bom, na Constituição de 1988 houve várias mudanças, né, e foram importantíssimas, né, e algumas delas estão relacionadas à administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tem que obedecer aos princípios da legalidade, tem que ser tudo feito dentro da lei, a impessoalidade, ou seja, a burocracia, controlando aquela questão do indivíduo, né? Não, o indivíduo, a opinião dele, a força dele tem que ser em função do todo e não da vontade própria, né? Tudo tem que ser feito dentro da moralidade, tudo tem que ser publicado, a transparência, tudo que for feito tem que ser acessível para as pessoas poderem acompanhar, e a eficiência, né? E a eficiência a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouquinho. A administração pública direta são aqueles serviços ou atividades que geralmente o próprio Estado executa, contando com suas estruturas físicas e de pessoal, né? Então, por exemplo, a prefeitura é a administração pública direta, o governo do Estado, o presidente da República, tem outros, né? Mas assim, são dos exemplos maiores que a gente pode trazer, que são as atividades feitas pelo governo, pelo Estado. O Estado vai lá e faz aquilo que ele tem que fazer com os recursos que ele tem. Podem exercer suas atividades tanto para contribuir com os governos na execução de determinadas políticas públicas, como também podem se dedicar a atividades econômicas conforme as demandas. Então, a CSN lá atrás, né, ela não é administração direta, né, a CSN ela é uma estatal que é indireta, mas, por exemplo, é o Estado intervindo dentro de uma atividade econômica, né? Por quê? Porque existiam outras siderúrgicas e aí o Estado está concorrendo com o setor público, né? Desculpa, com o setor privado. Assim como você tem, por exemplo, o Banco do Brasil concorrendo com o Bradesco. O Bradesco é uma empresa privada, o Banco do Brasil é uma... O Banco do Brasil é uma autarquia ou é uma... Bom, já a gente tira essa dúvida aqui. Então, em algumas situações, o Estado ele cria, para poder regular o mercado, por algum outro motivo, né, que ele tem que ter algum poder, né, de influência sobre o mercado, ele pode criar alguma atividade e trabalhar em algumas atividades econômicas. Mas aí ele tem que se limitar, porque, por exemplo, ele tem que ter condições iguais do setor privado. A concorrência não pode ser injusta com o setor privado. Ele tem que entrar no mercado e concorrer com as mesmas armas que o setor privado tem. E a administração pública indireta, ela é aquilo que a gente falou da descentralização. Tem algumas coisas que não faz sentido a prefeitura fazer, o governo do estado fazer, a presidência da república fazer. Então, descentralizar, vamos autorizar a criação de estruturas descentralizadas. E é por isso que são e foram criadas as autarquias, as fundações, empresa pública, estatal, sociedade de economia mista, agências reguladoras, que são algo que indiretamente é a administração pública, é o governo atuando sobre determinadas áreas
mas de maneira indireta. Não são servidores, muitos desses, muitas vezes, que trabalham nessas instituições, são inclusive CLTistas, não são concursados, né? Não precisa fazer concurso público para entrar. Ou quando faz concurso também, você não vai ser um servidor público, você vai ser CLTista, vai trabalhar sob o regime da consolidação das leis do trabalho. E aí tem uma série de diferenças, né, de tratamento entre um e outro. Então vamos ver um pouquinho de cada um. Autarquias, né? O INSS é uma autarquia, né, que todo mundo está ligado a ele, o país inteiro, né, depende de coisas, né, desde o momento que você começa a trabalhar, você está relacionando, né, com o INSS, de Previdência Social, o INCRA, né, da Reforma Agrária, o IBAMA, o INPE, de Propriedade Industrial, o Banco Central é uma autarquia, né, o CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica. Então, são instituições quase governamentais, né, mas é uma descentralização, porque, né, cada um tem a sua administração própria e deveria ter, né, em alguns casos deveria ter a sua independência de gestão. Em alguns casos a gente sabe que isso não acontece, né, e muitas dessas autarquias às vezes são usadas politicamente. As agências reguladoras, então, né, a gente tem um monte aí, a ANEEL de Energia Elétrica, a Anatel de Telecomunicações, a ANS de Saúde, a ANP do Petróleo, a Anvisa da Vigilância Sanitária. Então você tem agências que vão controlar as atividades de setores principalmente que são de concessão. Então, por exemplo, o governo concede o direito de empresas de eletricidade, né, de produzirem, de ter usinas, de fazer a transmissão de energia elétrica e tal. E ele cria uma agência que vai fiscalizar aquele setor. A Agência Nacional de Saúde é a mesma coisa. Você tem um monte de empresas de saúde, hospitais, plano de saúde, assistência privada, né, e essas instituições todas são reguladas por uma agência governamental chamada ANS. O petróleo também. Então você tem uma série de empresas privadas, mas você tem uma instituição reguladora que é da administração indireta, que faz a vigilância e a regulação desse setor. As fundações, né, o IBGE, uma das, né, mais conhecidas, que é uma enorme, né, instituição e muito tradicional no Brasil, a FUNAI do Índio, a FEBEM do Bem-Estar do Menor, o Hospital das Clínicas, a Biblioteca Nacional. Então você tem várias fundações que fazem o trabalho, né? Não teria sentido, né, você ter isso sob a administração direta. Então são instituições da administração indireta, ainda Memorial da América Latina, Parque Zoológico, Instituto Butantan, né, que é a fundação do Instituto Butantan. O IBGE também chama fundação, tem os departamentos de estrada de rodagem, né, também são fundações. Fundação do PROCON é uma Fundação Padre Anchieta, de TV, né, a TV Cultura é uma fundação. Então, isso você vê que tem fundações que são federais, outras são estaduais, né, e municipais também. Então, isso está em todos os níveis da administração pública. E as empresas públicas, né, aqui a gente tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, a Caixa Econômica Federal, né, como se é uma empresa pública, você não é administração direta, né, é uma empresa que é de propriedade do governo. A Radiobras, né, que faz a Voz do Brasil, as sociedades de economia mista. E aqui entram, né, aquilo que eu falei para vocês, o Banco do Brasil ele é uma sociedade de economia mista, o Petrobras, economia mista. Então você tem, o governo ele é sócio, no caso é sócio majoritário, mas ele tem outros sócios da Petrobras. Então é economia mista por isso, você tem o setor privado junto com o setor público. E você tem, né, ações divididas, né, que inclusive são comercializadas essas ações. A Sabesp, que é de saneamento público, o metrô, né, CETESB, são todas instituições estaduais ou federais que têm ações na bolsa, que têm vários sócios, né, porque ela é de economia mista e o governo é um dos sócios, normalmente majoritário. Eficiência na administração pública, então, e aí a gente falando, né, da eficiência, é um dos preceitos, né, dos princípios básicos. A administração pública tem que ser eficiente. E o que é ser eficiente? É usar corretamente os recursos que você tem, não desperdiçar nada, né? De forma geral, podemos pensar no conceito de eficiência como aquele relacionado ao emprego de recursos de forma a obter uma melhor relação custo-benefício entre os objetivos estabelecidos e os recursos utilizados. Ou seja, usar só o que eu preciso para fazer o que é preciso ser feito, né? Sem desperdício e sem faltar também. Para isso, os recursos devem ser empregados de forma racional, critério presente na base das organizações administrativas e parte integrante do paradigma dominante da teoria organizacional. Então, isso é uma
é um dos preceitos básicos, como a gente viu lá atrás, da publicidade, legalidade, moralidade, é eficiência também. Quando você não é eficiente na administração pública, você está contrariando a Constituição, né? Então é um ato muito grave você trabalhar de maneira ineficiente no setor público. A eficácia é você fazer tudo aquilo que a eficiência diz e ainda fazer as coisas certas, né? Porque você pode estar fazendo tudo muito direitinho, né? Você não está desperdiçando nada, mas você não está fazendo a coisa certa. Ou seja, você tem um projeto que foi criado e ele está sendo tudo, né, muito bem organizado e tal, mas no final das contas ele não resolve um problema. Então eu não tenho desperdício, as pessoas estão trabalhando bonitinho, todo mundo cumpre o seu horário, os veículos estão sendo bem utilizados, o equipamento de informática está tudo, né, sendo usado de maneira certa, mas o que resolve esse problema, né? Então isso é a eficácia, é a capacidade de fazer as coisas certas ou de conseguir resultados. Isso inclui a escolha dos objetivos mais adequados e os melhores meios de alcançá-los. Então isto é, administradores eficazes, eles selecionam as coisas certas para fazer e os métodos certos para alcançá-las. Então eu tenho que ser eficiente, mas eu tenho que ser eficaz, eu tenho que fazer a coisa certa, atacar o problema correto, porque aí você tem a efetividade, né, que seria o objetivo máximo da administração, que é o êxito do programa através da medição dos seus resultados. Tá? Então tá bom, eu fiz a coisa certa, eu fiz de maneira eficiente e eu atingi os resultados que eu tinha antes, né? E aí como é que você mede isso? Pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Ver a satisfação, por exemplo, da sociedade em relação aos projetos, às políticas públicas, né? Então vamos ver a efetividade. Foi efetivo isso que eu fiz? Ele causou alguma mudança? Causou o impacto que eu desejava? E aí sim eu tenho então coisas que foram eficazes, eficientes e também efetivas. Então o êxito do programa desculpa, sinaliza o êxito do programa, a efetividade, e ela é focada em seus resultados, como são avaliados por meios das avaliações de efeito, não da causa. Além disso, a qualidade do serviço pode ser estimada por meio de medidas relacionadas com a satisfação dos usuários, que é o que eu disse, uma avaliação tanto quantitativa, né, de números atingidos, quanto qualitativa, de satisfação das pessoas com aquilo que foi feito. E aí, por último, para a gente fechar essa aula de hoje e também esse capítulo, um resumo desses três características, né, que você deve ter, obviamente, na administração em geral, mas na administração pública, a eficiência, por exemplo, é um dos preceitos mais básicos constitucionais, né, da administração pública. Ela está relacionada com o custo, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos que você tem, o custo-benefício, né, tem que ter um equilíbrio nessa balança entre o quanto que eu gasto e o quanto que eu tenho de benefício, e trabalhar com o mínimo de perdas ou mínimo de desperdícios. Já a eficácia, né, é o resultado, é fazer o que deve ser feito, né, de fazer de maneira eficiente, mas fazer o que deve ser feito. Capacidade de atingir os objetivos, cumprir metas e realizar o que foi proposto. E a efetividade, né, é a análise posterior, que é lá no efeito daquela gestão pública. É analisar o impacto, né, fazer corretamente o que tem que ser feito, transformar a situação existente, tem que ter algum impacto, né, daquilo que eu fiz. Eu não posso ter uma política pública que não gera, né, um impacto positivo, né, na sociedade, nos cidadãos. Mudança e desenvolvimento é o que se busca, né, com a efetividade das políticas públicas e do serviço público, e a relação entre a produção e a capacidade de produzir. Né? Então eu tenho que não só fazer bem feito, mas eu tenho que transformar a realidade através das minhas ações. E isso é o encerramento aqui da nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai finalizar esse assunto da teoria da administração pública. Espero que tenha compreendido, que tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Até mais.